Convidamos para ministrar a última palestra da manhã, intitulada Dispositivos Auxiliares de Marcha e Prevenção de Quedas e Fraturas, a médica geriatra formada pela Faculdade de Medicina da USP e diretora de Comunicação e Ação Social da SBGG, Seção São Paulo, doutora Cristiane Comelato. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a produção do evento pelo convite, viu? E em nome da SBGG São Paulo, nos colocar à disposição aí para as parcerias que vêm a cada dia aumentando aí com todos os parceiros aqui, estamos disponíveis sempre, viu? Muito obrigada. Bom, depois dessas brilhantes palestras aí da manhã, né, ficou um pouco mais fácil para eu falar da minha aula, né, porque a gente já tem várias evidências aí mostradas, sono, cognição, exercício físico, tudo já bem explicado, então ficou bem mais fácil aí. Vamos ver o que a gente consegue. Só uma breve introdução aí das quedas, né? Um terço já foi falado aí nos slides anteriores, um terço dos idosos caem pelo menos uma vez por ano. Isso é uma incidência muito alta. A gente tem que saber disso e tentar prevenir o quanto a gente puder, né? A queda é um marcador de fragilidade, então o paciente que cai, ele se torna mais frágil e é um marcador de mortalidade também, é um marcador de dependência e também é um marcador para critérios de institucionalização, tanto para o idoso que cai, quanto para a família. E também um declínio de saúde. Queda causa um impacto físico muito grande, com as consequências graves, pode ser consequências leves, mas também as consequências mais graves, e um impacto psicológico no paciente que cai, que é de grande monta. E o aumento também de morbidade, que são as quantidades de doenças que podem ser consequentes à queda, e um aumento de mortalidade. De fatores intrínsecos, né? O que tem dentro da gente que faz a gente cair? Principalmente quadros de artrose, que podem ser artrose de joelho, de quadril, de coluna, a dificuldade da mobilização pode aumentar o risco de quedas, né? Descondicionamento físico, o sedentarismo, a fragilidade, a falta de força, isso também pode aumentar o risco de quedas. Doenças de partes moles, principalmente daqueles idosos que têm diabetes, que podem ter o pé diabético acometido, a alteração da sensibilidade, aumentam também o risco de quedas. Perdas visuais, isso é super importante. A pessoa não percebe que tem a perda visual. Então, pacientes que têm catarata, eles falam, não, eu enxergo muito bem, doutora, não preciso de nada, eu consigo dirigir, eu consigo enxergar as placas e não tenho nenhuma alteração visual. Mas a gente tem que pesquisar, fazer uma busca ativa para ver se esse idoso tem uma deficiência visual, né? Seja ela catarata, glaucoma, retinopatia diabética, degeneração macular, nós temos que fazer essa busca ativa. E outra causa também é a perda auditiva. É difícil para o paciente que não escuta muito bem para atravessar uma rua, ouvindo que tem a bicicleta ou que tem uma moto vindo, e isso aumenta o risco de atropelamentos e quedas. De causas neurológicas que são intrínsecas aí aos pacientes que têm tontura, têm maiores riscos de queda, os que tiveram o derrame, os que têm doença de Parkinson, que é uma doença motora altamente afetada aí, a parte motora, e que aumenta o risco de quedas, as demências, todos os tipos de demências, né? E hipotensão ortostática, aquele paciente que levanta do decúbito, que ele está deitado, ele senta, ou então de sentado para em pé, quando ele levanta muito rápido, essa pressão pode cair, não ser compensada, e isso também é um fator intrínseco para quedas, né? Insuficiência cardíaca ou outras arritmias, outras alterações cardíacas aqui, e alterações coronarianas. Medo de cair, o paciente que já caiu alguma vez, fica com muito medo de cair, fica apreensivo e, por isso, ele pode ter uma alteração de marcha. Ansiedade também acontece ao aumento do risco de quedas e depressão. E quem já caiu anteriormente fica com maior risco também, né?
Então, aqui, só para exemplificar da parte médica aí, o que é uma alteração visual. Aqui nesse primeiro slide aqui, ó, tem uma alteração, como que o paciente que tem catarata enxerga? Total, na visão total dele aqui, existe uma dificuldade visual. Aqui já tem os estágios do glaucoma, como é que funciona uma doença de glaucoma, que é a pressão alta dentro do olho, né? Então, o paciente vai perdendo a visão periférica, cada vez que ele vai perdendo essa visão periférica aqui, e vai conseguindo enxergar uma visão tubular. Então, ele só consegue ver aquela parte do centro da visão. E isso tudo a gente perde. Como é que a gente vai enxergar? Escadas, degraus, isso tudo piora muito a visão. E aqui tem uma foto de como a gente vê a degeneração macular, que é uma doença progressiva, de difícil tratamento, e aqui a gente tem a perda do centro da visão e mantém mais um pouco a periferia, quase meio que o contrário do glaucoma, né? E aqui a retinopatia diabética, que são vários focos de dificuldade visual aqui, que pode estar em qualquer lugar da visão. De fatores extrínsecos para quedas, estão mais relacionados ao ambiente que esse paciente vive, né? Isso daqui a gente está super tranquilo aí, todo mundo sabe bem como que a gente pode melhorar os fatores extrínsecos. Então, o ambiente, a gente tem que pensar em melhorar a iluminação, os pisos que são inadequados, obstáculos que tem pela frente aí na casa, né? Falta de barras de apoio, calçados inadequados, os tapetes, fios, animais de estimação, brinquedos das crianças ou dos animaizinhos de estimação aí jogados pela casa. Isso aqui a gente já está bem craque nisso, todo mundo sabe como intervir, né? E das intervenções para prevenção das quedas, como é que podem ser feitas, né? Exercício físico, aqui eu coloquei em negrito, porque sempre que a gente puder intervir para melhorar as quedas, sempre multidisciplinar vai ter o melhor benefício, né? E o exercício físico, com certeza, existem vários estudos científicos que mostram que você, ganhando capacidade física, você melhora o risco de quedas. Outras coisas que a gente tem que sempre rever quando o paciente chega no consultório e fala, caí na semana passada, a gente tem que ver otimização medicamentosa. Idosos geralmente usam muitos remédios, um para melhorar uma coisa, outro para melhorar outra. Principalmente, eles podem interagir entre si e causar um maior risco de quedas. Os que dão mais sonolências, como aqueles que fazem dormir, os benzodiazepínicos, aqueles tarja preta, aumentam o risco de quedas. Os remédios para alergia, são vários os remédios que podem aumentar o risco de queda. A gente sempre tem que ver, e o geriatra tem que olhar a polifarmácia e tentar reduzir, fazer o descalonamento da necessidade daquele remédio. Correção dos fatores de risco, né? Correção dos fatores ambientais para prevenir as quedas aí, correção visual e auditiva, que a gente viu que modifica-se muito e melhora, tratamento das doenças pré-existentes, e uma coisa em voga aqui é a reposição de vitamina D para pacientes que já caíram ou que têm a deficiência da vitamina D. Os guidelines atualmente recomendam a reposição, a suplementação da vitamina D. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho dos dispositivos auxiliares de marcha. O que são os dispositivos auxiliares de marcha? São aqueles dispositivos que nos ajudam a ganhar a locomoção, a ganhar a movimentação. Então, tem a bengala, tem a muleta, tem os andadores, tem a cadeira de rodas. Mais futuramente, nós vamos ouvir falar do exoesqueleto, né, que a gente vai conseguir auxiliar a locomoção, melhorar a marcha. Aqui, para a gente, nós vamos falar mais das bengalas, das muletas e dos andadores. E o que fazem os dispositivos de marcha? Eles melhoram a independência, eles melhoram a mobilidade do paciente, eles aumentam o equilíbrio e a base de suporte desse paciente, né, porque ele é um terceiro ou quarto ponto a mais para melhorar o equilíbrio, e eles diminuem os efeitos das deficiências. Quanto à associação do uso de dispositivos de marcha
E a evidência de reduzir quedas, não existem muitos estudos científicos que comprovam que se usar os dispositivos de marcha, melhoram as quedas. Até pelo contrário, algumas vezes existem alguns estudos científicos que mostram quando esses dispositivos são usados erroneamente, eles podem até aumentar o risco de quedas. Então, acho que a visão aqui hoje é de tentar, nós que trabalhamos com os idosos, claro que ninguém vai sair daqui prescrevendo uma bengala, uma muleta, um andador, né? Mas é reconhecer. Então, o reconhecimento do uso errôneo do dispositivo de marcha já é uma grande coisa. Olha, acho que a senhora está usando a bengala da forma errada, por que a senhora não vai perguntar para alguém que consiga orientá-la um pouco melhor? Isso já é uma grande coisa para a gente aqui. E, bom, das bengalas, isso é uma coisa, acreditem vocês, mais de 70% das bengalas são usadas de forma incorreta. Às vezes a gente vê os pacientes andando com a bengala ou levando ela para passear, né, junto com a gente, pendurada no braço, ou então carregando tudo junto, menos a bengala. Ou então aquela bengala, eles gostam sempre de usar a bengala muito alta, né? Então você vê aqueles idosos com o braço a 90 graus tentando caminhar, e isso tudo a gente precisa reconhecer para melhorar. Sempre lembrar que a dupla tarefa, seja ela dupla tarefa, motora, né? Então está fazendo duas coisas motoras, ou motora cognitiva, sempre ela pode afetar o equilíbrio nos idosos ativos. Eu costumo brincar no consultório que eu falo, quando a gente tem o computador, que a gente abre um monte de guias na internet, lá fica mais lento, por que a gente fazendo um monte de coisa também não vai ficar mais lento, né? Então, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, sempre orientar, principalmente no início do uso dos dispositivos de marcha. Às vezes, as pessoas não estão acostumadas à caminhada com o dispositivo de marcha e eles querem fazer tudo ao mesmo tempo. Depois, ao longo do tempo, eles vão conseguir fazer, mas, no início, a gente tem que orientar a prestar atenção na marcha deles com o novo dispositivo de marcha. Bom, então vamos lá, para as bengalas, né? O que é a função da bengala? A função dela é de aumentar a base de apoio e melhorar o equilíbrio. Então, teria um terceiro ponto que vai melhorar esse equilíbrio dinâmico aí do paciente, né? E para os pacientes que têm artroses de quadril, de joelho, as bengalas conseguem diminuir a sobrecarga do membro afetado, seja do quadril ou do joelho, em 20% a 25% do peso. É uma retirada de peso muito grande para esse paciente, naquele membro afetado que tem dor. Então, isso promove melhora de dor nos pacientes que têm artrose e melhoram o equilíbrio. Bom, acho que aqui todo mundo sabe, ou já viu, ou já assistiu o House, que apesar de toda a ética dele, né, ele ensina todo mundo, tenta fazer diagnósticos incríveis, mas ele usa da forma errada a bengala. Ele tem um problema na perna direita e usa a bengala na mão direita. Então, a gente tem que aprender a usar na mão oposta ao membro afetado. Por quê? Porque na nossa marcha, a gente não caminha como soldado, né? A gente caminha o braço oposto à perna para aumentar o equilíbrio e aumentar a dinâmica. Então, a gente tem que reforçar isso com a bengala. Se tem dor na perna direita, a bengala tem que ser usada no membro superior esquerdo. Bom, aqui está uma foto de como a gente deve pensar nas bengalas, né? Então, essa é a forma correta de usar a bengala. A perna esquerda com o braço direito, né? Então, sempre opostos. E evitar o uso da bengala muito alta. Por quê? Porque aqui a gente pode ter uma lesão de ombro, porque fica muito apoiado e o peso fica colocado todo no ombro, não no braço. E também pode ter um deslocamento do eixo para trás. E também não utilizar a bengala muito curta, porque você vai ter o deslocamento do eixo para frente, né? Esse daqui é um recorte de quando você vai comprar uma bengala,
Às vezes você pega o do vizinho, por isso que tem tanta gente que usa errado, daí você não quer cortar, porque é uma bengala de madeira, fala, não vou mexer, porque a do vizinho está emprestada. Quando a gente compra uma bengala, esse é o desenhinho que tem na bengala. Ninguém olha. Mas é super importante. A gente tem que medir a altura da bengala, né? E tentar colocar a altura da bengala do topo até o chão, aqui a base, e tentar colocá-la mais ou menos na altura do trocânter. Não é essa a melhor medida. A melhor medida é que o cotovelo fique de 20 a 30 graus aqui, dobrado, não a 90 graus e não esticado. Porque na hora da caminhada a gente tem essa amplitude de movimento para colocá-la lá na frente e conseguir melhorar a deambulação. E sempre lembrar de usar no braço contralateral ao membro inferior afetado. E qual que é o grande problema de bengala? Quando chega o paciente no consultório, a gente vê já na entrada, levantando da poltrona, tudo, né, para vir caminhando até você, a gente vê a dificuldade da marcha e a gente pensa, nossa, dona Maria, a senhora já pensou em usar uma bengala? Deus me livre. Primeira coisa que eles falam, né? Eles não aceitam, não querem, é difícil o convencimento do uso da bengala. Então, assim, por quê? É um objeto super antigo, tem vários estudos antigos já colocando que já se usava a bengala nos reis antigos, Chaplin, várias personalidades usavam a bengala, mas ainda assim, atualmente, ele está associado, o uso da bengala está associado à velhice e à incapacidade. Nós temos que mudar essa visão. A gente tem que ver que quando tem um senhor aqui usando uma bengala, eles não são esses velhinhos, eles têm uma liberdade de locomoção, uma liberdade de atuação, eles conseguem sair desse plano aqui para chegar nesse plano aqui com o uso de dispositivo de marcha. É isso que a gente precisa ver atualmente. Bom, aqui, então, só para colocar de forma mais atual, né? Aqui tem um artista famoso que usou uma bengala, mas só para compor o look, não era uma necessidade. E aqui a gente vê outro artista famoso que usou uma bengala e depois foi visto na cidade dele usando uma bengala porque ele teve uma patologia médica no membro inferior direito e daí estava usando corretamente aqui, ó. E tinha um benefício do uso dessa bengala para melhorar a patologia do membro inferior direito. Bom, e as muletas? Quando é que a gente vai indicar uma muleta? É como se fosse a bengala, a muleta, o andador, a cadeira de roda, é como se fossem níveis de necessidade, né? Então, vai se aumentando os níveis de necessidade, aí é que nós vamos tentando adaptar os dispositivos de marcha. As muletas, ela precisa do uso dos membros superiores para sustentar o peso e manter a propulsão da marcha, né? Então, precisa de força muscular nos braços. Para a gente poder oferecer uma muleta para um paciente, a gente ele tem que conseguir carregar aquilo, ter força no membro superior. E permite uma deambulação funcional. Apesar do membro afetado, você consegue deambular quando você usa uma muleta. Está indicada quando há incapacidade de descarregar parcial ou completamente o peso, né? Então, daí nós vamos indicar uma bengala, uma muleta bilateral ou uma muleta unilateral, se for parcial ou completamente a descarga, né? Quando você tem uma fratura de membro inferior, dor no membro inferior, quando tem uma amputação ou num pós-operatório, né, que a descarga tem que ser parcial e vai sendo progressivamente mudado isso conforme a evolução da doença. E, bom, aí a mesma coisa, muletas também têm que ser adaptadas para a altura, tem que ser adaptado na bilateralidade, na lateralidade ou bilateralidade, né? Então, sempre a mão apoiada na altura do quadril, 3 dedos da axila, não tem que ficar muito próximo da axila, porque às vezes a pessoa não tem tanta força no braço e acaba usando a axila para segurar o peso, né? E isso faz uma lesão de plexo braquial, então não podemos permitir isso e deixar na borda, a 10 centímetros da borda lateral do pé, né? Quando for uma muleta unilateral, é porque a pessoa pode colocar um pouco da força no pé
afetado, no membro inferior afetado. Então, daí dá para colocar só uma muleta de um lado só, né? E também adaptada, mão apoiada na altura do quadril, de 20 a 30 graus de flexão de cotovelo e sempre do lado oposto à perna machucada, né? Aqui é só uma exemplificação aí de como pode tornar funcional um dispositivo de marcha para uma pessoa que tem uma deficiência física aqui, que é visível, né, um membro inferior um pouco mais curto e mais afinado, e que daí, usando a bengala aqui no lado contralateral e bem ajustada, ela consegue fazer tudo, e isso mantém no trabalho, mantém a performance, mantém a liberdade e a autonomia desse paciente, né? E aqui, num caso de amputação, que daí a gente precisa da bengala bilateral, bem adaptada também, a pessoa consegue funcionar normalmente. E os andadores, né? Quando é que a gente põe os andadores aí, indica os andadores, né? Eles servem para melhorar o equilíbrio, porque eles aumentam a base de suporte. O andador é o que mais aumenta a base de suporte, né? Porque ele tem seriam 4 bases daí, né? Eles dão mais estabilidade, tanto na parte anterior, quanto na parte lateral, tanto direita quanto esquerda, para manutenção aí da estabilidade, né? E dão maior segurança às pessoas que têm medo de cair. Um grande problema, o andador ele não melhora as quedas para trás. Então, pacientes que têm quedas para trás, precisa tomar cuidado, porque às vezes eles caem e ainda levam o andador junto com eles, né? Uma outra coisa que tem que sempre ser vista, que a gente nunca vê, isso a gente sempre esquece de perguntar, tem que ser adequada à altura do andador, tal qual das bengalas e das muletas. Existem aqueles vários furinhos que a gente tem que adaptar para ficar mais fácil para eles deambularem, né? Não dá para subir escadas com o andador, então isso tem que ser sempre informado, porque às vezes você vê tentando colocar na escada rolante, isso é pior, tá bom? Aumenta mais ainda o risco de quedas. E cuidados com as rampas nos andadores que têm as rodas, sejam só na frente ou as rodas na frente e atrás, porque às vezes pode descer um pouco mais rápido, o paciente tenta acompanhar aquela marcha e daí acaba caindo. Assim, o andador tem vários tipos, né? Tem aqueles com cestas, aqueles que levam o oxigênio, os que têm o banquinho, tudo. E acho que essa foto é o que ilustra bem a liberdade. Apesar da dependência de um dispositivo de marcha, esses pacientes conseguem chegar aonde eles querem. Bom, aqui tem um algoritmo que só para a gente tentar entender aí quando que é necessária a utilização do dispositivo de marcha, né? Se tem que descarregar peso, se pode descarregar peso ou se não pode, e o que vai. Então, sempre começando da bengala, depois aqui vem as muletas, os andadores, mais ou menos para vocês entenderem aí como é que a gente pensa em iniciar um dispositivo de auxílio de marcha. Bom, indicação, adequação dos dispositivos auxiliares de marcha sempre é feito por profissionais, né? Então, vale a pena sempre a gente encaminhar. Aqui é importante deixar claro que o geriatra nunca trabalha sozinho. A gente sempre precisa da multidisciplinaridade ajudando a gente nesses outros parâmetros. Então, médicos, fisioterapeutas, o terapeuta ocupacional, educadores físicos, enfermagem, todo mundo tem que ter um pequeno conhecimento para a gente poder fomentar aí o auxílio dos dispositivos de marcha. E por que a gente fala tanto, só para terminar aí, por que a gente fala tanto de reduzir quedas? O que a gente tem medo? Claro que as consequências das quedas são várias, podem ser leves, podem ser intensas, né? Uma fratura de fêmur é o que mais a gente tem medo aí, que por isso que a gente está tentando instituir aí os dispositivos de auxílio de marcha cada vez mais frequentemente, né? Tem traumatismo craniano, outras coisas, mas aqui para a gente a fratura de fêmur é uma coisa que é chocante, é muito impactante para o idoso que cai e quebra o fêmur. Então, aqui a gente tem que saber que 90% das fraturas de quadril são causadas por queda. Fraturas. Então, 90% delas são secundárias à queda. Precisamos melhorar esse número, precisamos melhorar essas coisas.
Existe um alto custo social, né, tanto para o paciente quanto para os familiares, porque um paciente que fratura o fêmur, ele fica mais dependente, seja por um tempo, depois ele até melhora, né, ou não, e um alto custo social e familiar aí que a gente tem que tentar evitar e minimizar isso aí. E um custo econômico também bem grande, né? Um custo de internação, o custo de próteses, das consequências da internação, né? As complicações da internação aqui. Então, às vezes, quando o paciente cai, fratura o fêmur, passa ileso, até que é uma internação mais rápida. Mas quando ele complica, pode ter pneumonia, pode ter trombose dos membros inferiores, trombose pulmonar, um tromboembolismo pulmonar, tem maior risco de infarto, lesões por pressão, infecção urinária, delírio, tudo isso aumenta o tempo de hospitalização. E uma coisa que é super importante de saber também é que metade desses pacientes que tiveram fratura de fêmur não recuperam a mobilidade que eles tinham previamente. Então, isso é uma coisa super importante, porque eles vinham numa qualidade de vida boa, eles fraturam o fêmur, a gente tenta melhorar, mas metade deles não chegam naquele nível que eles estavam anteriormente, de mobilidade. E como é que a gente reconhece uma fratura de fêmur, né? Leigamente falando, o paciente caiu, você é chamado para ajudar no prédio, né? Caiu no banheiro. Principalmente, a gente vê, quando o paciente cai, o membro afetado ele fica um pouco encurtado e ele fica rodado externamente, ele fica com o pé virado para fora. Então, aqui, ó, esse em relação ao outro, é uma fratura de fêmur provável, né? Claro que a gente só vai ver isso com o raio-x, né? A gente vai fazer os exames que são necessários, mas clinicamente existe esse encurtamento e essa rotação externa do membro afetado. E aqui, então, está como é que acontece o mecanismo, né, da queda. Existe a queda, o impacto na cabeça do fêmur. Aqui, nessa parte que é mais fina, né? Então, é um dos tipos da fratura de fêmur, tem vários outros, né? Mas é onde o mais acometido aqui. E aqui, então, onde acontece a fratura. E aqui é um raio-x que a gente vê desse lado o fêmur íntegro, ele continua aqui. E aqui desse lado a gente vê o fêmur que se rompeu completamente. E ele avulsionou ali o osso, uma parte da cabeça do fêmur ali, né? E aqui o resultado de uma prótese de fêmur, depois de operado, como é que fica a prótese do fêmur. Aqui coloca-se uma haste aqui, uma prótese, né? Aqui, no caso, é uma prótese total, e daí se recompõe e a pessoa vai fazer a reabilitação e tentar melhorar aí a qualidade de vida. Bom, era isso que eu tinha para falar aí das fraturas de fêmur, tudo. Acho que tanto quanto a gente puder desmistificar os dispositivos auxiliares de marcha para a gente, né? Porque futuramente pode ser que nós precisamos disso, e para os atuais idosos aí, quanto mais a gente puder envolvê-los aí nesse evento aí, acho que é o mais importante de tudo. Muito obrigada. Obrigado, professora. Temos aqui uma questão. Os cuidadores podem contribuir na marcha do idoso quando ele não quer usar os dispositivos, e como isso pode ser feito? Tá. Olha, o cuidador sempre pode ajudar na marcha, né, prevenindo quedas, aí, melhorando a estabilidade do paciente. Mas, assim, às vezes os pacientes falam no consultório, ele é minha bengala, né, então fica ela pendurada nele. E ele fala, ele é minha bengala. Mas é claro que um cuidador, quando jovem, quando forte, tudo, até aguenta um pouco de peso em si. Agora, quando é um cuidador idoso, cuidando de outra pessoa idosa, a gente precisa tomar cuidado para não caírem os dois, né? Porque o dispositivo de marcha é para tentar melhorar e segurar o peso do paciente. E não é todo mundo que consegue segurar o peso do paciente, né? Mas, assim, acho que equilíbrio, proteção, o cuidador sempre consegue fornecer aí para o paciente. Ok. E mais uma pergunta a dúvida. O paciente fratura e cai, ou ele cai e fratura? Tá. Olha, essa é
quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? É difícil a gente falar de um paciente que nunca foi testado para osteoporose, que nunca foi visto, né? Se já tinha uma densidade óssea muito baixa, então por um impacto, seja uma rotação que ele faça, né? Nem às vezes a queda propriamente, uma rotação com o peso mesmo dele, se ele fratura e cai, ou se ele cai e fratura. A maior parte dos pacientes caem e fraturam, né? A grande maior parte. Mas existe, sim, primeiro a fratura e depois a queda. Muito obrigado. Obrigada. Desta forma, encerramos agradecendo a palestra da doutora Cristiane Comelato. E os trabalhos da parte da manhã se encerram, concluindo a oficina preparatória para a Semana de Prevenção de Quedas em Idosos 2017. Lembrando a todos que entre os dias 23 e 30 de junho próximos, em todas as unidades do SESC São Paulo, teremos